E aí pessoal, segunda videoaula. Eu vou ensinar nessa videoaula duas coisas básicas. Alguns brushes para vocês modelarem é legal. Eu vou clicar aqui, puxar uma bolinha básica, aí você já sabe fazer isso. Converte ela para Make Polymesh 3D. E aí você tem um brush básico, né, que é o Standard, que é o BST. Agora, se eu quiser pegar um brush que faz uns detalhes mais nervosos na malha, eu posso pegar o BDS, que é o Done Standard. Então o que ele faz? Quando eu clico e arrasto, ele marca a malha do meu objeto de um jeito mais profundo, ou seja, ele não cria volume, né? Ele é o contrário. Pode ver que quando eu utilizo ele, a opção Z sub está ativada. Quando eu tenho o BST, que é o Standard, o Z-Edge está ativado, ou seja, ele cria massa. Então o Done Standard é quase igual o Standard, só que ele faz uma marcação mais profunda na malha. Porque se você pegar o Standard e apertar o Alt e passar, ele fica um buraco também, mas né, mais suave. O Done Standard é mais marcado. Uma coisa que você tem que saber também é que quando você cria um objeto, essa malha, esse poly que você está vendo aqui, ó, né, ele é igual ao 3D Max, é uma malha básica. Então eu posso duplicar essas malhas como se fosse um turbo smooth ali, só que é dinâmico. Por exemplo, aqui na minha aba geometria, eu vou ter esse painelzinho aqui que está meio desativado. Por quê? Não existe nenhuma divisão na nossa malha, não é uma malha básica, né? A gente só converteu ela para Editable Mesh ali, Create Mesh 3D. Então se eu quisesse fazer uma melhoria nessa qualidade da malha, né, eu poderia apertar aqui, ó, essa opçãozinha Divide aqui, ó, e olha só o que ele fez, ó. Ele dividiu mais ainda o meu objeto. O legal é que eu tenho aqui controle sobre a divisão, ou seja, eu posso ir e voltar no tempo, antes e depois. Na realidade, não estou voltando no tempo. Ele armazenou as características de subdivisão da malha. Então quer dizer que eu posso ficar trabalhando aqui no Low Poly ou vir aqui para o High Poly. Detalhe, eu posso fazer quantas divisões eu quiser. Eu recomendo que no máximo faça 5, tá? Senão vai travar seu PC aí, tá? 5 é muito até. Eu trabalharia com 4 tranquilamente. Então, ó, uma divisão dá para você fazer o quê? Para você modelar o objeto, a base, ou seja, formato, sem detalhes. Ah, quero fazer um detalhamento melhor? Aí você coloca uma, duas, tal. Por quê? Se você pegar o BDS agora e fizer aqui um uso dele, olha só como é que fica. Fica bem mais nítido, né? A resolução aumenta, né? Então eu posso trabalhar legal com o Dan Standard. E o Dan Standard é o seguinte, eu posso trabalhar ele justamente para fazer corte de boca, atrás da orelha, fazer aquele volumezinho que fica atrás da orelha, né? Deixa eu apertar a simetria aqui e vai ficar mais fácil. Tá? Eu posso fazer isso, posso fazer o nariz, né? A parte de baixo do nariz, então já vai ficando mais fácil. Né? Se eu apertar o Alt quando eu estou usando ele, ele faz o contrário, ele cria uma massa chanfrada para cima, tá vendo? Ele cria um relevo mais pontudo, né? Não é tão suave igual o Standard. Então ele cria um beicinho ali, ó, que nem o lábio. Se eu quisesse fazer o lábio aqui, só segurar o Alt, passar aqui, ó, ele vai criar para mim já um biquinho. Então eu vou pegar agora e passar o Smooth, olha só, já ficou alguma coisa mais legal. Né? Lógico que é um exemplo tosco, parece um macaco, nem modelei nada, parece uma laranja com cara, com rosto. O outro pincel muito usado é o BMV, que é o Move, não é o Move Elastic. O Move ele é mais concêntrico, ele não faz tanta, não puxa tanto, então é quase um modelador. Eu uso bastante ele na modelagem, porque é como se eu estivesse movendo no Soft Selection do 3D Max. Então, é bem útil, tá? Pensa que ele é ruinzinho não, que ele não é. Meu nariz, eu posso puxar aqui, ó. Aqui meu brush está muito grande, né? Mas ó, se diminuir o brush, aqui, ó, eu consigo trabalhar legal. Né? Agora se eu aumento aqui, por exemplo, ó, eu consigo criar um rosto só no Move. E aí vai.
Então BMV é o Move, BDS é o Standard, é o Done Standard, que aí a gente pode usar para criar esse linkinho para puxar aí, certo? Lembra que o Shift suaviza, né? Pra você não esquecer. E aí você pode fazer o seguinte, ó, um exemplo que pode acontecer. Eu vou fazer com 30 divisão, você apertou lá, divide 3, 4 vezes. O atalho para isso é Ctrl D, né? Então se você apertar Ctrl D, ele vai dividir para você também a malha. Então agora, nesse momento, a gente tem 32 mil polígonos nesse pedacinho aqui. Se eu apertar Ctrl D, vai ter o dobro. Não, agora tem 60, não, teve 4 vezes mais, foi dividido por 4. 13.500 e poucos polígonos. Então, nossa, agora se eu fizer o Done Standard aqui, olha, vai ficar muito mais complicado se eu quiser suavizar, por exemplo. Se eu fizer uma marcação aqui, agora pegar o Shift e suavizar, ó, às vezes eu não vou conseguir suavizar tudo. Ó. Deixa eu dar um outro... fazer um exemplo mais brusco aqui. Ó. Às vezes eu vou passar tanto, mas tanto, que eu vou tentar suavizar e não vou conseguir mais. Por quê? Minha malha já está condensada, ela não vai conseguir suavizar mais que isso. Então como é que eu faço para suavizar mais que isso já depois que eu fiz esse problema? Eu vou vir aqui na minha geometria, eu tenho subdivisões 1, 2 e 3. Ou eu posso vir aqui, ó, Low Res, ele vai baixando, ou High Res. Então eu tenho aqui, eu posso clicar aqui, ele sobe e desce o carrinho, ou eu posso arrastar aqui. Se eu voltar para 1, olha como é que é meu objeto Low Poly aqui, ó. Olha que engraçado. Se eu estiver na terceira subdivisão, tentar suavizar, não consigo muito. Se eu puxar para 2 ou 1, agora eu tenho um Low Poly. Eu posso vir aqui suavizar, ó, e ele vai, ó. Aí eu vou lá no reloginho e agora eu mudo para 3. Pronto. Ele voltou ao normal. Ou seja, isso aqui é como se fosse um... Eu chamo isso, no meu jeito de pensar, voltei no tempo da geometria, entendeu? Eu voltei no passado, resgatei o que eu queria, depois voltei, ele modificou o futuro, ou seja, modificou a topologia do objeto. Então essa é a minha analogia aí para isso aí. Mas você faz aí de você imaginar. Então, aí você pode ir criando, né, os detalhes com o Move, pincel Move. Tem um pincel também muito legalzinho que eu gosto de usar ele para fazer a parte de olho, parte de orifício, que é o BIN, é o pincel Inflate. Pincel Inflate, se você clicar nele, ele vai estufar, vai criar volume, só que é um volume inflado, ou seja, ele cria uma bolinha, ele vai inflando a sua malha. E se você segurar o Alt, ele faz o contrário, ele vai criando um buraco. Detalhe, você tem aqui os intensity dele, então eu posso aumentar aqui, por exemplo, o Alt, e agora eu já crio mais rapidamente esse buraquinho. Ou, se eu quisesse fazer um volume, só clicar e fazer aqui. E ele vai criar uma massa ali rapidinho ali com essa bolinha inflada. Muito legal, às vezes você quer fazer um buraquinho do nariz aqui, você fala, pô, apertar o Alt aqui, ó. Já faz o buraco do nariz, o pessoal avisa. Tá vendo? E aí você já tem um buraquinho de nariz ali, tosco, né? Mas tá legal. Então você vai modelando. Então BIN, BMV, BDS. Outro pincel bacana que eu gosto de usar às vezes, meu desenho sumiu daqui, é só apertar o F, Frame, aí aparece. Vou apertar esse botão Frame aqui. É o pincel BCT, que é o Clay Build-Up. Aliás, Clay Tubes, desculpa aí. Clay Build-Up é o BCB. O que esse pincel faz? Ele cria massa, mas é uma massa mais retangular, como se fosse uma coisa mais rígida. Então, às vezes eu quero colocar mais massa e depois suavizar para poder criar mais volume. Às vezes eu estou querendo fazer uma coisa mais retinha, assim, sabe? Para ficar um negócio mais hard surface. Tá vendo? Sabe como é que eu fiz ali, ó? Tá faltando face, sabe? O negócio não tá ficando muito orgânico, eu quero deixar mais reto. Então eu posso fazer essa massinha aqui com o Clay Build-Up, aliás, Clay Tubes. Ele cria esse tubinho retangular aí, e aí na hora que eu suavizo, né? Ele cria um volume mais legal ali para você trabalhar.
Então assim, tem o Clay Build, o BCB. O Clay Build Up ele vai fazer mais marcado ainda, ele fica mais condensado ainda do que o Clay Tubes. E aí você pode estar usando esses dois pincéis também. Então tem aí o BCB, que é o Clay Build Up, e o BCT, que é o Clay Tubes, certo? Que é mais suave. Vamos mais alguns brushes aqui. Tem um muito legal, cara, esse aqui todo mundo gosta, porque eu falo que geralmente que o ZBrush é feito só para criar capeta. Então é o seguinte, chama BSH. Aliás, BH. Não, é BSH mesmo. BSH, aqui eu apertei errado aqui no meu teclado. BSH. O BSH é o Snake Hook. O que acontece? Quando eu tenho esse pincel ativado e clique e arrasta, ele já cria um chifrinho quando eu puxo, né? Então ele cria essa extensão. Se eu vier com o meu shift aqui e suavizar, ele vai ficar legalzinho. Às vezes você não vai conseguir esse resultado igual o meu aqui, ficou lisinho, porque você está esquecendo um detalhe. Eu estou com 3 subdivisões, tá? Então se eu tivesse com uma só, não, olha só como é que ia ficar horrível isso. Ele ia ficar meio quebradão aqui, tá? Se eu fosse puxar com uma só, ele ia quebrar, ó, ia ficar totalmente feio. Aí se eu jogar para 3, ó, ele fica bonitinho. E lógico, quando eu só aviso, né, ele fica legal. Fica mais legal. Detalhe, tá? A gente não entrou em detalhes de Dynamesh. O que é Dynamesh? Dynamesh é uma técnica que vai fazer com que a topologia do nosso objeto fique um pouco mais organizada, né? E nunca fique deformado. Isso aí eu vou explicar na aula ao vivo, que eu acho mais fácil. Se der tempo, eu explico aí até semana que vem, se a gente conseguir chegar no livro aí. Mas não se preocupe com isso agora. Agora você só tem que decorar pincel. Tentar fazer uma coisa extraordinária com esses pincéis que eu ensinei, que é o Snake Hook, o Clay Tubes, o Clay Do Up, o Move Elastic, o Inflate, o Snake Hook, eu já falei. Deixa eu ver se eu esqueci. Tem um que, cara, é muito legal também. Essa aula aqui vai ficar só para gravar pincel. É o pincel Polish. BPO. BPO é o Polish. Esse cara aqui, quando eu passo ele no objeto, ele deixa mais reto a superfície, ou seja, a superfície fica polida, né? Pode ver que o desenho dele aqui é meio retinho. Então, por exemplo, eu quero fazer alguma coisa mais facetado, ele vai alinhando, né, os polígonos para ficar mais reto, né? Então eu não sei o que você está em mente aí, ó, tem os intensity dele para você não ficar sofrendo. Então quando você passa, ele já deixa mais chapadão. Geralmente é usado para fazer hard surface. Às vezes está querendo fazer um capacete lá, não está conseguindo, por quê? Está ficando orgânico, não está ficando reto. Então o polish vai te ajudar a deixar esse camarada mais facetado, mais chapadão. E aí você consegue ficar com um detalhe mais hard. E aí você pode pegar o BDS, que é o Dan Standard, para fazer o corte seco aqui, ó. Tá vendo? E aí de um lado eu tenho mais retinho, do outro lado, ó lá, BPO, agora eu passo aqui, ó. E vai ficando mais reto. Eu preciso pegar a canetinha, eu tô sem caneta aqui agora, mas no mouse tá legal. Então, ó, se eu passar o Shift vai ficar tortinho de novo, tá? Ele vai suavizar, certo? Então ficou aí mais um pincelzinho para você que é o Polish. Tem o Planar, se não me engano, BPL. BPL ele vai fazer mais chapadão, assim, tipo, ele pega só uma região, ele não faz mais orgânico, ele faceta o grupo de polígonos que está naquela camada. Então é bem legal para criar detalhe para hard surface também, tá? Então você pode usar isso. Pode ver que eu estou estragando meu desenho, mas tá ficando meio chapado em algum lugar assim. Às vezes você quer algum objeto, né, que estava torto ali sem querer, você deixar ele mais durinho ali. Então ele vai criar esses negócios. Às vezes você pode fazer isso só para poder amassar um pouco a malha e você suavizar depois. E aí criar um detalhe melhor. O que você tem que entender na hora de modelar aqui no ZBrush é que você não tem que fazer detalhes
na primeira etapa. A primeira etapa de construção de qualquer coisa no ZBrush é a etapa de low poly, ou seja, eu vou tentar fazer o máximo que eu puder usando mínimos polígonos. Por quê? Eu quero fazer a estrutura, não vou me preocupar com detalhes. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar meu objeto no formato que ele tem que ser. Então se ele tem que ser por exemplo, vou fazer uma azeitona, então eu vou desenhar o formato da azeitona. Vou fazer uma bota, então eu vou fazer o formato tosco dela. Depois que eu vou dar detalhe, cadarço, pensar em outras coisas. Mas aí depois você vai subdividindo a malha. Para cada vez que você for fazer mais detalhes, você divide a malha uma vez. E aí ele vai ficar com mais polígonos. Aí você vai colocar mais detalhe. Para que aos poucos você vai evoluir na malha, tá? Não vai tentar fazer tudo. Vou dividir já em 3 vezes aqui o negócio e começar a modelar. Não vai dar certo, tá? Você vai só ter trabalho. Pode escutar o que eu estou falando, pega videoaula na internet, todo mundo fala a mesma coisa. Então, nessa videoaula você aprendeu aí a fazer, então, esse truquezinho aí dos pincéis, né? Qualquer coisa você dá volta a play aí, rebobina o vídeo aí para você assistir todos os pincéis que eu falei, não vou falar de novo não. E na próxima aula, eu vou fazer mais uma, porque não vai ficar muito longa as videoaulas, que eu vou ensinar a Z-Sphere, tá? Que é o capítulo 4 ou 5 aí do livro, que é depois daquele busto. Ou seja, se você já fez o busto, mas fez ele igual eu mostrei lá, que ele tá meio lisinho, não tem o nariz, não tem boca, tenta fazer isso aqui que eu fiz, ó. Colocar detalhe, nariz, boca, orelha, e usa esses pincéis que eu mostrei para tentar fazer. Você vai conseguir, tá? Se furar a malha, você lembra que vai ter que vir aqui em geometria, faz topologia close holes, fecha o buraquinho e suaviza. Beleza, pessoal? Então eu aguardo segunda tarefa da semana, fazer o busto e fazer o busto agora com detalhes. Nariz, boca, ouvido, cabelo não precisa fazer. Quero fazer cabelo, já sei fazer cabelo. Beleza, senão não precisa, manda careca mesmo, não tem problema. Não quero detalhe, eu quero só geometria, não quero pintura, não quero nada. Quero só a massinha modelada o melhor possível, beleza? Falou então. Lembra de exportar em OBJ, usando export aqui, ou salvar o ZTL ali para mim no grupo. Beleza? Até a próxima aula aí, pessoal.